O vento naquela noite não era vento, era um suspiro, um arquejo longo, quase imperceptível, que parecia vir debaixo da terra, como se o mundo inteiro estivesse segurando a respiração. A cidade de São João do Rio Grande, espremida entre morros cobertos de cerrado e um rio que raramente corria, estava em silêncio. Não o silêncio da paz, mas o silêncio do medo contido, o tipo de silêncio que se sente no fundo da garganta, como se alguma coisa tivesse se apoderado do ar e o tivesse transformado em veneno. As luzes das casas piscavam como olhos cansados e a maioria dos habitantes havia fechado as cortinas, como se isso pudesse protegê-los do que estava vindo. Na cabana de madeira apodrecida no alto do Morro do Céu, onde o telefone não funcionava e o único caminho era uma trilha de pedras soltas, o professor de física Renato Vidal olhava pela janela com os olhos vidrados. Ele não era um homem supersticioso nem um fanático religioso. Era um cientista, um homem que acreditava na matéria, na lei, na lógica. Mas naquela noite, algo havia se desfeito em sua mente, algo que ele não conseguia explicar com equações. Algo que se movia em direção à cabana, não com passos, não com ruídos, mas com a lentidão de uma verdade que não pode ser negada. Tudo começou com um sinal estranho que não estava no espectro conhecido. Renato estava trabalhando no observatório improvisado que montara na cabana, um pequeno telescópio que ele mesmo havia consertado com peças de rádio antigos e um receptor de ondas de rádio que comprara em um brechó. Tinha passado meses tentando captar ondas de rádio de origem interestelar, mas o que ouviu naquela noite era diferente. Não era uma mensagem, não era um sinal de comunicação, era uma frequência, um eco. Como se algo tivesse gritado no vazio e a onda tivesse voltado depois de milhares de anos para ser ouvida. O som era baixo, quase inaudível, mas quando ele colocou os fones, sentiu no osso, uma vibração que não vinha do ar, mas do próprio corpo. Era uma nota constante, desafinada, como se o universo estivesse com dor. E então, na quarta vez que ouviu, percebeu, o som estava mudando. Não era apenas repetição, era evolução, como se a frequência estivesse aprendendo. No dia seguinte, começou a sonhar. Sonhos que não eram sonhos. Sonhos que eram memórias de coisas que ele nunca vivenciara. Viu um céu cor de cinza, com 3 luas que não se moviam, apenas olhavam. Viu seres de formas que não podiam existir, entidades que se dobravam em ângulos impossíveis, como se o espaço em torno deles não respeitasse as regras que Renato tinha aprendido na faculdade. E viu uma voz que não tinha som, mas que falava diretamente na cabeça, dizendo: "Você está nos escutando, você já nos escutou, estamos aqui há mais tempo do que você imagina." Ele acordava suando frio, com a sensação de que seus olhos tinham sido tocados por algo que não deveria ser visto. O espelho da cabana refletia um homem com o rosto pálido, os olhos fundos, mas em alguns momentos, quando a luz estava fraca, ele jurava ver algo atrás dele, uma sombra que se movia com um ritmo que não era humano, que se esticava como se o tempo não existisse. Aos poucos, o mundo ao redor começou a se alterar. As árvores no morro não cresciam mais. As folhas que caíam não se decompostas. Ficavam penduradas no ar, como se o ar tivesse gelado no momento exato da queda. O rio que antes corria em fendas de pedra agora estava parado. O líquido não era água. Era espesso, escuro, com reflexos que mudavam de cor conforme a luz. Quando Renato se aproximou, viu que havia algo dentro, não peixes, não insetos. Era uma forma, uma coisa que se mexia no fundo, como se o rio fosse um corpo e aquilo fosse um órgão. Ele tentou fugir, pegou o carro, mas o motor não ligava. As luzes se apagavam sozinhas. O rádio só captava estática, mas a estática não era estática. Era a mesma frequência, o mesmo som e agora mais forte, como se o mundo estivesse se ajustando àquilo. No 7º dia, Renato entrou no pequeno armário onde guardava suas anotações. Abriu o diário. As páginas estavam escritas com tinta que não era preta. Era um cinza escuro, como cinzas de um fogo que nunca existiu. E as palavras não eram suas. Ele não tinha escrito aquilo, mas sabia que havia escrito. As frases estavam lá, eles estão nos observando desde o início.
Não são de outro planeta, não são de outro universo, são do tempo. Eles vivem no espaço entre os momentos. Eles sabem o que acontecerá porque já aconteceu. Eles estão aqui porque precisam ser vistos. Eles precisam ser lembrados. Ele dobrou o diário com as mãos tremendo. Então, de repente, percebeu, as páginas tinham se movido, não estavam dobradas, estavam se fechando sozinhas, como se algo dentro do papel estivesse respirando. Naquela noite, o céu mudou, não lentamente, de repente. As estrelas não estavam mais no céu, estavam no chão, espalhadas nas pedras, nos troncos, no próprio solo da cabana. Eram pequenas, brilhantes, mas não eram luzes, eram olhos. Olhos que se moviam, que piscavam, que se fechavam quando ele olhava diretamente para eles. Renato caiu de joelhos. A voz voltou. Não era no rádio, não era no ar, era dentro dele. Dizia: você entende agora, você sempre entendeu. A ciência é uma mentira que nos mantém distantes. Mas agora você está vindo para casa. Você já esteve aqui antes, em outras vidas, em outros mundos. Você é um dos nossos. Ele tentou gritar, mas a garganta não funcionava, o corpo não respondia. Sua mente começou a se dissolver, não em caos, mas em clareza. Tudo se tornou nítido. Ele viu o universo como ele realmente era, um tecido de memórias, de eventos que não aconteceram, mas que já aconteceram. Uma teia de realidades que se entrelaçavam como fibras vivas, e em meio a isso, algo se movia. Algo que não era físico, não era dimensional, mas que estava presente em todos os pontos ao mesmo tempo. E então Renato viu a verdade. Não havia alienígenas, não havia monstros, não havia deuses. Havia apenas o que havia sempre existido, a consciência do universo. E ela não era uma coisa, era uma multidão. Um pensamento que se dividia, que se repetia, que se esquecia. E eles, os que tinham sido vistos, os que tinham sido lembrados, eram apenas fragmentos. Faiscadas de uma mente que não se lembrava de si mesma. O último pensamento de Renato foi: eles não vieram de outro planeta. Eles são o planeta, eles são o espaço, eles são a dor de existir. No dia seguinte, os vizinhos do morro encontraram a cabana. A porta estava aberta. O carro estava lá com as luzes acesas, o rádio ligado, e no interior o professor estava sentado na cadeira com o rosto voltado para o céu, mas o céu não tinha mais estrelas, tinha apenas um silêncio absoluto, e sobre o chão, escrito com tinta que não se apagava, um único texto: estamos vivos porque você nos lembra. E por um instante os pássaros pararam de cantar, e o vento, que não era vento, suspirou. Na cidade, uma criança olhou para o céu e disse, com a voz de alguém que não era criança: eles estão de volta. E no fundo de cada olho humano, em cada mente que tentava entender o que havia acontecido, algo se moveu. Algo que não deveria ser visto. Algo que não deveria ser lembrado. Mas já era. Eles estavam aqui. E não iam embora. Porque o universo não é um lugar, é uma lembrança. E eles são a parte que esquece. E a parte que lembra não pode morrer, não enquanto alguém estiver olhando. E alguém sempre está olhando. Ouviu-se um sussurro no vento. Você também já nos viu. E no escuro, entre as estrelas que já não são estrelas, um novo olho se abriu. E começou a piscar.